da Rosa, ele justificou a ausência dele, né? Que ele também estaria presente, mas infelizmente ele está com outro compromisso também e não pôde se marcar essa presença. Mas certamente também irá nos acompanhar durante aí o trabalho todo. Eu estive essa semana também em Brasília, semana passada, e tive a oportunidade de trocar fazer uma boa conversa com o Darcy de Matos, o deputado Darcy de Matos, porque eles têm vários encaminhamentos lá no Congresso também, né? Na Câmara Federal, projetos de lei, e vai acontecer aí uma grande atividade, acho que é o Congresso Brasileiro, né? Que vai acontecer agora em novembro. Já tem data marcada, né? E que vai reunir muita gente, né? Eles têm uma expectativa aí em torno de umas 5.000 pessoas, mais ou menos, que irão fazer parte, né, deste Congresso Brasileiro da apicultura e meliponicultura a nível nacional, né? Então foi interessante, né? Só trazendo isso aqui para vocês também, né? Que acho que é importante, o Darcy sempre tem participado juntamente conosco, né, neste processo, nessa caminhada toda, né? Bem, feito isto, gente, eu acho que nós poderíamos fazer assim uma rápida apresentação, aqueles que estão online, né, e nós que estamos aqui, sem muita delonga, só para se apresentar, para que depois eu tenho aqui alguma coisa prevista que tem sido construída por alguns de vocês, né, e certamente vocês terão outras coisas aqui também para propor, dialogar, conversar, etc., né? Então vamos fazer uma pequena apresentação. Antes, começamos aqui, deputado Zilli. Muito bom dia, presidente, Padre Pedro. Olha, cumprimentar todos que estão aqui participando dessa sessão, cumprimentar as pessoas que estão acompanhando. Quero parabenizar o deputado Padre Pedro pela iniciativa e dizer da importância que tem a meliponicultura, a apicultura na nossa região e as pessoas. Aprendi a conhecer lá no evento que o senhor fez, lá na EPAGRE, ela deu a palestra, as pessoas, tenho certeza que vai mudar a maneira das pessoas ver a meliponicultura, vai dar segurança para as empresas, a agricultura familiar, por isso que vim prestigiar, Padre Pedro. O senhor é o representante oficial da meliponicultura. Vim aqui para ouvir também e conhecer um pouco. Agradeço o brinde que recebi do Sela, né, e estou aqui para ajudar. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Agradecer aí à Assembleia Legislativa do Estado, que tem feito um excelente trabalho para o desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura em Santa Catarina. Aqui hoje é representado aí pelo deputado Padre Pedro, deputado Zilli. Muito obrigado aí por fazer esse trabalho que faz toda a diferença para nós. Bom dia, meu nome é Fernando Luiz Cassini, sou engenheiro agrônomo. Hoje, dentro da Secretaria da Agricultura, estou representando a Secretaria, fui incumbido de cuidar dos assuntos relacionados à apicultura dentro da Secretaria da Agricultura. Então, eu recebi o convite da parte do presidente da mesa, o Padre Pedro, que eu saúdo nesse momento. Saúdo também o deputado Zilli, que vem de uma região que é muito forte na apicultura, tem longa história, é importante isso, e a gente tem que preservar isso, né? E continuar promovendo a apicultura. Hoje, quero dizer também que a Secretaria da Agricultura lançou agora na Festa da Maçã o programa Poliniza Santa Catarina, e um dos grandes objetivos desse programa, além de estimular o uso da abelha como polinizadora em frutas, grãos, hortaliças, mas também promover a consciência do agricultor na preservação das abelhas e da natureza, no sentido de, se tiver que usar algum defensivo agrícola, que ele seja inofensivo para a abelha. E se é inofensivo para a abelha, também é inofensivo para o meio ambiente. Ele só vai ser, digamos assim, destinado àquilo que é necessário, que é o controle de algumas pragas e doenças, mas sem atacar o meio ambiente. Principalmente para vocês. Nesse sentido, a gente está também aqui aproveitando a oportunidade e falando desse programa Poliniza Santa Catarina, que já está no ar, e os apicultores que estiverem interessados e os agricultores também têm que procurar o escritório da EPAGRE, que lá está tudo explicadinho como é que funciona. Tá bom? Bom dia, meus cumprimentos a todos. Meu nome é Júlia Escucel e eu estou
auxiliando Cela na FAASC, trabalhando como agrônoma. Bom dia a todos, meu nome é Márcia Faita, eu sou pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje, a pedido da direção do Centro de Ciências Agrárias, eu estou representando, então, esta unidade na reunião aqui que está acontecendo. Informando que a universidade está sempre à disposição, quando for necessário, e também com alguns trabalhos que já foram desenvolvidos em benefício da apicultura catarinense. Bom dia, deputado Preto, deputado Zilli. Eu sou Fernando Drissing, sou da Comissão da Agricultura, que estou aqui fazendo parte para esse importante trabalho que é a apicultura para Santa Catarina. Altair é o presidente, estamos representando... Bom dia, sou da assessoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, também estou auxiliando nesse trabalho. Temos ainda o Henrique Bonetti, que é da Meliponicultura, que está tentando entrar. Vamos ver se a gente consegue colocar ele também. Os demais estão todos aí. Bom dia, meu nome é Murilo, sou chefe de gabinete do deputado Padre Pedro. Isso, agora nós temos Adrianinho, pode falar? O pessoal está online. Pode se apresentar, Adrianinho. Está faltando o som. Tem que ligar o microfone. Sim. Isso, ótimo. Bom dia a todos e todas, deputado Padre Pedro, cumprimentá-lo pela frente, pela reunião, cumprimentar o deputado Zílio também, todos os presentes. Sou Adriano De Martini, de Xanxerê, represento na frente parlamentar a Promex, Associação dos Produtores de Mel aqui de Xanxerê. Rodrigo. Olá, bom dia. Bom dia. Pode falar, Rodrigo. Não, eu estava só tentando ajustar o áudio aqui. Agora consegui. Estou ouvindo vocês. Isso, pode se apresentar, Rodrigo. Tá. Muito bem, bom dia a todos. Eu sou Rodrigo Durê da Cunha, trabalho na IPAGRE, na Coordenação Estadual das Atividades de Apicultura e Meliponicultura, e também coordeno a Câmara Setorial de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina. Ok. Henrique Bonetti. Henrique está no ar, Henrique? Ele desligou o microfone, agora ligou. Bom dia a todos. Bom dia. Todos me ouvem? Sim. Eu estava com um problema aqui na conexão aqui do programa, né? Agora cheguei um pouquinho atrasado, mas estou por aqui. Então, eu sou o Henrique e hoje nós estamos aqui à frente da Sociedade Catarinense de Meliponicultura, né? A SOMESC. E já há 20 anos sou meliponicultor e nós buscamos, né, sempre melhorias para a meliponicultura catarinense, mas também a meliponicultura brasileira, né? E eu agradeço muito pelo convite e também por poder estar aqui com todos vocês. André, liga o microfone. Bom dia. Bom dia. Sou André, região da Grande Florianópolis. Sou atualmente presidente da Associação de Apicultores de Águas Mornas, tesoureiro da Federação dos Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina, FAASC, produtor de rainha pelo Estado da Santa Catarina, melhoramento genético, e representante da apicultura parlamentar. Ok. Eu acho que não sei se temos mais alguém que está online. Não? Seria isso? Ok. Então, a todos e a todas desejamos aí as boas-vindas, né? E vamos rapidamente, nós temos aí apresentado uma pequena pauta, né? E depois a gente abre, né, para outras intervenções, colocações, etc. Primeira delas, né? Nós temos aí, estamos construindo, né? Que já foi levantada no dia da apresentação, né, da Constituição, da Frente Parlamentar, uma visita do intercâmbio com o Estado do Piauí.
Nós estivemos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, dialogando, conversando, e tivemos a felicidade de estar em contato com uma pessoa que era do Piauí, que ela foi secretária do Estado do Piauí, que é a Patrícia. E ela está no setor da agroecologia, do MDA. E ela prontamente se prontificou de fazer essa intervenção, né, de nos ajudar a fazermos este agendamento, que ela conhece muito bem as principais figuras que trabalham lá com a apicultura, principalmente com a apicultura e também com a meliponicultura. Então, diante disto, eu andei fazendo uma pequena provocação de uma pequena reunião, e o Adrianinho, ele me conduziu a esta reunião, que não pude estar presente, né? E que vocês andaram dialogando, conversando um pouco sobre esta visita, que está sendo prevista para o final de outubro, né? Ainda não tem data, né? Então, eu gostaria que o Adrianinho contextualizasse um pouquinho, né? E que a gente pudesse, pelo menos, além de ter este conhecimento, né, de avaliar se é isso mesmo, vamos até lá fazer essa visita, sim, não, é importante para a gente, né, tendo em vista a questão do cooperativismo, associativismo, a forma que eles estão organizados lá, a gente poder conhecer, quem sabe, com este conhecimento também ajudarmos em ações aqui no nosso estado de Santa Catarina. Então, Adrianinho, poderia nos colocar um pouquinho, porque vocês já se reuniram para dialogar um pouco sobre isto, né? Algumas das pessoas que tiveram a oportunidade de conversar. Bacana, deputado. Então, a partir dessa demanda que foi estabelecida desde do lançamento da Frente Parlamentar, então nós tivemos essa reunião no dia 18, se não me engano, dia 18 agora de setembro, né, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, com a Patrícia, com representantes da Secretaria do Estado da Agricultura, lá do estado do Piauí, né, alguns técnicos também do MAPA, né, enfim, foram diversos setores que estiveram reunidos. E a ideia foi, então, discutir essa possibilidade do intercâmbio, né, para que a gente pudesse, de fato, apresentar nessa reunião aqui da Frente Parlamentar, que é o fórum aqui, de fato, que vai definir o caminho que a gente vai conduzir essa possibilidade de intercâmbio. Então, qual que é a proposta? Então, nós, a partir da demanda existente, nós ouvimos um pouco das possibilidades que o Estado do Piauí teria de oferecer para a gente. Ele já tem um programa estabelecido, né, com diversos outros estados, enfim, diversas outras caravanas, outros estados que já têm ido para lá conhecer um pouco da estrutura que o Estado tem montado na questão do cooperativismo, do associativismo, na questão das políticas públicas, enfim, de todo o processo que eles têm feito e que tem se destacado, né, a nível do Brasil, na produção, na comercialização, na assistência técnica, né, com relação ao mel. Então, eles nos colocaram que seria mais ou menos uma proposta de 3 a 4 dias, essa proposta de intercâmbio, contando o deslocamento, né? Aí a gente iria conhecer um pouco da realidade de alguns municípios onde eles têm estabelecido algumas das organizações cooperativas, enfim, que têm trabalhado, né? O público, mais ou menos, em torno de 10 pessoas, né? Seria mais ou menos o público que seria construído para poder fazer esse intercâmbio. Aí a gente deveria definir aqui dentro da frente, né, essa possibilidade. A questão dos custos de deslocamento existe, né, deputado Padre Pedro, você já tinha articulado com o MDA, com a Patrícia, com antecedência as passagens serão, né, adquiridas através do MDA, né, que também tem um incentivo, né, nessa área para a questão dos intercâmbios. Então, as passagens aéreas não teria custo, né? E nós marcamos, então, a proposta de fechar a data a partir dessa oitiva, que aqui a gente quer discutir também com cada um que está compondo a frente, agora para o dia 29, né, uma reunião às 14 horas para a gente fechar a data. Então, com a sinalização de ser no final de outubro, de 3 a 4 dias, até para ter antecedência, para já providenciar as passagens e fechar a programação aí, com a equipe lá do Piauí, com a federação, enfim, lá do Piauí também, que esteve presente na reunião, para a gente fechar toda a programação.
E aí, um pouco disso, Padre Pedro, abrir também aqui para os companheiros que estão aqui na frente, de ouvir também qual que é a demanda, daqui a pouco também que tem, para buscar, daqui a pouco a gente viabilizar uma especificidade lá, de conhecer alguma coisa específica do Piauí também, porque eu acho que esse é o momento da gente aprofundar os conhecimentos que o Estado aqui em Santa Catarina já tem, né? Já tem um grande conhecimento, mas eu acho que troca de experiências e aprender também com o Estado do Piauí. É uma outra realidade, é um outro clima, né? Enfim, mas a gente acha que é um momento oportuno para a gente também avançar nessa perspectiva. E que estão passando por uma estiagem meio complexa, né? O estado do Piauí, sofrendo muito, né? Contrariando, né, a nossa região, o sul do país, né? Muita chuva e lá, infelizmente, uma seca que já vem há um bom tempo, né? Mas, então, acho que está levantado, né, Adrianinho? O MDA ele colocou assim, né, que no máximo 10 pessoas também para não ser uma comitiva aí tão grande, eu acho que não há também a necessidade. É claro que bom seria que a gente tivesse junto conosco alguns produtores, né, apicultores e meliponicultores. Isso é muito importante, né, que hajam, né, e essa foi uma também um dos pedidos que o próprio MDA tem feito, né. Mas eu deixo em aberto, né, para outras manifestações com relação a essa questão. Cela, pode ficar à vontade. Com relação à pauta, né, Adrianinho, eu acho que é bastante interessante, porque Piauí, em 10 anos, ele quadruplicou a produção de mel. Acho que nenhuma atividade cresce tanto. Então, 430% de crescimento em 10 anos, para qualquer atividade, isso é algo muito extraordinário. Então, alguma coisa muito interessante foi feito naquele estado, com certeza. A gente sabe que todo o Nordeste teve um apoio de várias instituições, Banco do Brasil, bancos regionais, enfim, porque a apicultura é uma atividade econômica que tem a questão da sustentabilidade, tem o tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico, e é uma ótima alternativa para regiões economicamente deprimidas, porque o investimento inicial é pequeno. Então, pequenos produtores descapitalizados, eles conseguem gerar renda a partir de um investimento relativamente baixo, se comparado com outras atividades. Então, isso talvez justifique o crescimento de toda a apicultura no Nordeste brasileiro, mas, com certeza, nós teremos muito a aprender com esse Estado, e imagino que, na questão das políticas públicas, nós precisamos ficar bastante atentos o que foi feito, como é que foram conduzidas as políticas públicas naquele Estado para ter esse crescimento absurdo em 10 anos. Nós temos a questão da organização, da comercialização. Nós precisamos que o nosso produtor se apodere desse produto. Nós temos 6 vezes consecutivo o melhor mel do mundo. Nesse último congresso tivemos a medalha de ouro e de prata na cera de abelhas, um produto muito utilizado, também um produto das abelhas. Mas o fato é que, muitas vezes, o nosso produtor ele não se apodera dessa riqueza que ele produz da forma como deveria. É difícil comercializar o mel por ser considerado um produto de origem animal e, por consequência, de alto risco, toda uma exigência. Nós temos a nossa organização, a FAASC, nós temos 62 associações filiadas, mas na hora de comercializar, tem toda essa questão burocrática, uma cooperativa é a melhor forma. Então, como é que esse pessoal está organizado lá na comercialização para que esses produtores eles se apoderem dessa riqueza que estão produzindo? Então, nós temos essas duas grandes perguntas para fazer para eles, e também, talvez, alguma coisa aí na questão técnica mesmo, de como é que eles estão tratando essa questão de cada colmeia ser uma pequena empresa, uma pequena fábrica geradora de renda. Nós, em Santa Catarina, produzimos basicamente mel. Esses estados estão trabalhando muito com própolis, com pólen, então eles conseguem ver, talvez melhor que a gente, uma colmeia como uma unidade produtor de riqueza, uma pequena fábrica que pode ser melhor explorada do que nós aqui em Santa Catarina. Então, essas 3 questões eu acho bastante importante, Adriano.
Bom, em relação à apicultura catarinense, o que a gente pode dizer é que, historicamente, sempre tivemos a melhor organização de apicultores do Brasil. Sempre tivemos também a melhor política pública voltada para a apicultura do Brasil. Tanto que a história da Cidade das Abelhas, EPAGRE e tudo mais, se manifesta hoje na nossa potência apícola, digamos assim. Só que, como disse o Cela ainda há pouco, a atualização da política pública. É importante esse intercâmbio, sim. É importante porque isso traz novas ideias, e a gente tem que continuar na frente. Não é deixar os outros para trás. E eu sempre sou da opinião seguinte, a troca de conhecimento. Né? Não quero esconder nada de ninguém, para ninguém. Mas sempre que eu estiver compartilhando o meu conhecimento, com certeza eu vou estar adquirindo novo conhecimento. Então, isso é uma regra básica da gente ir em busca, sim, de novas ideias e atualização das nossas políticas públicas. E uma delas está aqui presente, que é essa frente parlamentar da apicultura. Enfim, vamos lá. Fernando, isso. Não sei como é que alguém mais gostaria de se manifestar. Pode ser aqui da mesa, de lá também, né? Referente à ida, né? Eu gostaria... Rodrigo. Nós fizemos uma missão técnica a Minas, tá? Conhecer algumas experiências lá, conhecemos uma experiência com própolis, e me chamou muita atenção nessa experiência Minas, porque uma associação de apicultores lá, como o Cela estava falando, trabalha outros produtos também, além do mel. E me chamou a atenção quando os apicultores falaram, não, aqui metade da nossa renda é o própolis, é a produção de própolis. E aí me veio à cabeça, claro que um pensamento grosseiro, mas me veio à cabeça assim, poxa, então em Santa Catarina a gente está perdendo metade da renda que a gente poderia ter, né? Porque o foco lá é mel. Então essas vivências abrem alguns leques, né, de experiências aí para a gente estar aplicando aqui no estado. Eu sugiro assim, a gente faça um mapeamento lá no Piauí de algumas experiências positivas para a gente estar visitando, que faça contato lá eu acho que a Imater se extinguiu, né? Eu acho que é outras secretarias lá que atuam com assistência técnica e extensão, de repente fazer alguns contatos com algumas lideranças lá que atuam na apicultura e principalmente nos prepararmos aqui para fazer uma apresentação também do nosso estado para eles, né? Para fazer essa troca, para eles se abrirem e a gente está se complementando nas informações. Eu acho que vai ser esse tipo de experiência é bem válido, né? A gente vê outras realidades, está levando informações também e está se complementando aqui, porque a exemplo que a gente faz em Santa Catarina, no sul do Brasil, né? Que estamos tendo essa atuação agora no sul, eu acho que a gente se completa e eu acho que a gente cresce muito quando trabalha em conjunto assim. Então, acho bem importante, bastante pertinente essa troca, tá? Para a gente estar fazendo essa troca de informações e estar crescendo aí na atividade. Feito. Está aberta a palavra. Padre Pedro, só para dialogar com o Rodrigo, né, com essa perspectiva da construção, o Chicão, que representa a apicultura lá, que é um dos representantes, está presente também nessa comissão, Rodrigo. Então, essa questão aí está sendo já vista, né, a partir da ótica já da federação. Isso é importante, Brandon, ter esse contato com, de repente, outros, né, através dele, para a gente, antes, fazer um mapeamento do estado, das experiências, como é a apicultura, o que é interessante ver, o que é interessante compartilhar, o que talvez que eles queiram conhecer nosso aqui também. Claro que a gente pode abrir um momento para eles estarem fazendo uma caravana para cá também, para a gente estar recebendo eles, entende? Mas na nossa visita a gente também pode estar levando algumas informações e fazer uma troca já nesse momento. Claro, boa ideia. É isso. Então, vamos fazer a visita, né? Agora, nós teremos que depois, ou logo na sequência, definirmos um pouquinho, né? Porque se nós temos um pouco de limite, né, de pessoas para ir, nós teremos que ver direitinho como que a gente vai fazer isso, né? Vamos imaginar que
seriam umas 10, uma comitiva, né? E nós parlamentares, né? Eu acho que o deputado Zilli gostaria muito de nos acompanhar, e faço questão, né, deputado Zilli, se der certo, né, de pelo menos nós dois podermos acompanhar. Eu havia combinado até com o Darcy de Matos, né? Mas o Darcy ele disse que está muito na correria, é mais difícil, né, dele poder participar. Mas nós dois de Santa Catarina deveríamos ir, talvez o Marcos da Rosa, né? Vamos ver o Marcos da Rosa como é que ele, né, que ele vai responder sobre isso, né? Sim. A equipe, vamos dizer assim, a federação é importante, né? De repente a secretaria, na comissão, e apicultores, né? Eu acho que apicultores e meliponicultores seria muito importante. Eu não sei qual é o foco maior lá em cima, eu não conheço muito bem o contexto do Piauí. É muito mais na apicultura ou nos dois campos, na meliponicultura também? Não sei se o senhor Sela tem alguma informação sobre isto, ou na conversa que vocês fizeram nessa última reunião, se foi levantado alguma coisa referente. Não foi levantado essa questão, mas acho que ambas as atividades estão... A meliponicultura, independente de qualquer coisa, também é uma atividade que é uma atividade emergente, tanto aqui quanto lá também. Talvez a forma de se trabalhar seja um pouco diferente, mas isso é bem interessante também para trocar experiência. Então, acho que quando nós aqui em Santa Catarina, como Câmara Setorial, que o Rodrigo hoje é o coordenador, enquanto presidente da FAS, que representa apicultores e meliponicultores, a gente não costuma, assim, distinguir, ou... Para mim, são as duas atividades extremamente iguais de importância, e acho que a gente deveria tratar das duas da mesma forma. Porque, com certeza, a gente vai ganhar com isso. Tranquilo, né? Então, sem problema nenhum. Então, nós, parlamentares, né, vamos dizer assim, que nós vamos além deste grupo de umas 10 pessoas. Né? Nós vamos fazer assim que definir, nós vamos ter que fazer os contatos, né, para ver quem que vai estar nessa comitiva. Né? Exatamente. Eu acho que isso aí é tranquilo, né? Algumas lideranças representam os dois setores, isso. Alguns são mais especialistas numa área, então dá para fazer uma mescla aí bem interessante. Né? E representar instituições, né, várias instituições, eu acho que essas instituições que trabalham mais aqui no Estado, nós temos algumas instituições que têm um trabalho muito forte, né? Por isso que o nosso diferencial, talvez, no avanço na apicultura aqui no Estado, se deve ao trabalho das instituições. Então, talvez alguns representantes de instituições é bem importante. Então, definimos, não sei, acho que o Adriano tinha pedido a palavra? Sim, deputado. Só para, acho que a gente consolidar essa construção, talvez aqui, se pudesse mais alguém, de repente, participar na reunião que vai ser no dia 29 agora, de setembro, às 14 horas, que a gente marcou para construir na sexta-feira agora, né? Então, se de repente, não sei se o Sela ou o Rodrigo pudessem, de repente, participar também da reunião, enfim, alguém que pudesse, mais umas 2, 3 pessoas, para a gente fechar a programação, já ver o que tem que destrinchar, para a gente já dar dinamicidade, né? Porque, como é com 20 dias no mínimo de antecedência, então, se a gente já definir sexta-feira e conseguir já, né, encaminhar bem as coisas, eu acho que já facilita para a gente poder fechar a data aí no final de outubro, né? Pode ser? Sela, Rodrigo, tranquilo? Pode ser. Isso, né? Acho que é importante, né, para a gente poder definir. A agenda do Rodrigo, como é que está, Rodrigo? Tua agenda, Rodrigo. Que dia que vai ser e horário, Adrianinho? Sexta-feira, às 14 horas. 29. Ok. Pode ser? Isso. Fechou, então. Isso. Aí define o horário direitinho, e a partir dessa definição, aí nós vamos dialogar um pouquinho para, né, quem que nós vamos, que vão nessa comitiva, né? Logo na sequência. Ok. Então, acho que esse primeiro ponto aí, deixamos como está, né? Está encaminhado. Segundo ponto, que está na pauta, é o Seminário Estadual de Apicultura e Meliponicultura da Frente Parlamentar. Se tem levantado uma sugestão de ser feito um deles, é um seminário, depois poderão vir outros também, né?
Nós fizemos o primeiro quando fizemos o lançamento da frente, logo na sequência fizemos o primeiro em Xanxerê, né? Que foi um seminário regional, uma muito boa participação, né? Devíamos ter lá, acho que umas 100 e poucas pessoas, 150 pessoas por ali participando, né? Também com uma feira, enfim, foi muito interessante, né? Foi muito bom, né? E então a sugestão seria para o dia 12/4, na Expo Galvão, em Galvão, que seria lá na região oeste, né? Lá no oeste de Santa Catarina, né? Então, um deles, né? Que poderia ser, de repente, o primeiro, porque nós vamos retomando as nossas atividades aqui em fevereiro, então dá tempo da gente poder também articular, organizar, etc., né? Então, eu submeteria isto aqui, né, também, né, para a frente, se poderemos fazer este, e também fica bem aberto, né, se nós tiver alguma outra sugestão em outras regiões que é importante, deputado Zilli, que certamente será importante, né, a gente também poder fazer. Eu, de agroecologia, nós estamos no 6º seminário e temos mais 3 previstos até o final do ano. Só você ter uma ideia, em preparação ao seminário estadual que vai acontecer o ano que vem aqui no Estado, né? Então, já estamos aí no 6º, temos mais 3 para fazer, né? Para acontecer em regiões diferentes, né? E que vai culminar no ano que vem no seminário estadual, né? Então, de repente, nós poderemos aqui também fazer outros seminários em outras regiões do Estado. Não sei se para frente, para o grupo, poderíamos manter isto, né? Que daí, então, o pessoal começa a se organizar lá, né? Ter dentro da Expo Galvão, né, a nossa atividade do seminário. Então, o foco seria apicultura e meliponicultura na região, né, no Estado. Poderíamos manter isso? Eu, enquanto FASC, acredito que sim, eu acho bastante bacana. Tem uma questão que a ideia, junto com o Rodrigo da IPAGRE e outras instituições, é de fortalecer os seminários regionais que normalmente acontecem no Estado. Então, existe essa linha de trabalho já sendo pensado para o ano que vem, de ser fortalecimento em encontros regionais. E uma coisa que a gente não pode perder de vista, e é o nosso grande diferencial do Estado hoje, por alcançar os números que o Estado tem alcançado no setor de apicultura, é a integração entre as instituições. São ações complementares, conjuntas e complementares entre instituições. Então, nós temos aí FASC, mas temos representando os produtores, mas nós temos a IPAGRE com um trabalho excelente, o melhor trabalho das empresas de assistência técnica, extensão rural e apicultura no Brasil, com certeza. Nós temos a SIDASC, que acertou o passo, de alguns anos para cá, está fazendo o melhor trabalho em sanidade no Brasil, com certeza. É o único estado que consegue resolver problema de mortalidade, agrotóxico, tem profissionais e tem mecanismos aí para resolver problema. Nós temos o SEBRAE com um trabalho forte, o SENAR com um trabalho fortíssimo, a universidade crescendo muito. Então, nós precisamos, nesses encontros regionais, manter essa união entre as entidades. Não trabalhos isolados, mas fazer as ações conjuntas e complementares. Para quê? Para economizar dinheiro e melhorar a eficiência do resultado. Então, eu acho que imagino que pode ser feito, né, Rodrigo, também em outras regiões. Mantém-se esse de Galvão, que já foi feito ano passado, e se pensa em outros, mas sempre pensando em nenhuma entidade, vamos dizer assim. Agora, a Assembleia Legislativa, com a frente parlamentar, está o deputado Padre Pedro, o deputado Zilli, outros deputados Marco da Rosa, outros deputados, Altair Silva, que já tem uma história também. Então, acho que a Assembleia Legislativa também está vindo forte para esse time. Então, nós precisamos manter essa unidade aqui no Estado. Só isso que nós precisamos. Tá. Padre Pedro e pesados, ano que vem a gente vai ter, a gente sempre procura fazer esses encontros, seminários regionais em todas as regiões do Estado, né? E como o Celo estava falando, a gente está procurando fortalecer
esses eventos. No oeste vai acontecer 2, esse de Galvão e um em Jardinópolis, né? A equipe lá da EPAG já está considerando aí a parceria com a frente parlamentar, né? Para a gente estar fazendo esse de Galvão, mas é importante a gente ter esse contato, né? Essa articulação junto ao Maico ali, né, Adrianinho? Sim. Tu ter esse contato legal ali, porque a gente tem que estar organizando isso agora para colocar no planejamento, prever recurso, organização, para a gente estar se mobilizando para estar junto nesse evento. Outro evento que eu acho que é importante vocês considerarem, que está sendo articulado também, que é um evento grande, importante, e ele teve uma repercussão muito positiva esse ano, é aquele encontro estadual, o seminário regional lá da meliponicultura que teve no CETRAR, em Araranguá. Ele está sendo programado para ano que vem em Rio do Sul, tá? Esse é um evento importante também para vocês considerarem, porque já está sendo feito algumas tratativas com o pessoal da IPAGRE lá de Rio do Sul, tá? E eu acho que é importante já, de repente, a gente aproximar o contato aí, para vocês estar conversando junto para ver o que vocês também podem estar atuando nesse evento. Tá certo? Ok. Rodrigo, deputado. Sim. Fala, Henrique. Venho aqui justamente para falar também sobre o quinto encontro catarinense, que é esse que o Rodrigo estaria falando, né? O quinto encontro catarinense de meliponicultura técnica. Eu gostaria só de citar que nós não colocamos a apicultura e a meliponicultura juntas, e sim a meliponicultura, né? Que é a oportunidade dos produtores também, todos os criadores estarem mostrando o diferencial da atividade, inclusive inovações, né, no setor. E o quinto encontro catarinense vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro do próximo ano, de 2024, né? Ele já está sendo organizado desde o outro encontro, né? E o próximo acontecerá em Guaraciaba, deputado, na sua terra, tá? Já está sendo organizado para 2025. Ótimo. Então, eu gostaria, sim, que todos nós pudéssemos nos unir também, né, nesse encontro que pretende ser meliponicultura, o maior encontro catarinense, né? A Prefeitura de Rio do Sul já abraçou a causa, então eles nos cederam um pavilhão muito grande, né, que vai ser organizado esse encontro, e algumas outras instituições, assim como o EPAGRE, já citou, né, também vai prestar apoio a esse encontro. Então, possível, né, eu proponho aqui que, além do quarto encontro catarinense, aconteça também um seminário, né, na mesma data. Nós podemos também anexar um seminário, eu havia conversado com o Adrianinho também, para que aconteça junto, né, aproveitando a mesma estrutura e a quantidade de pessoas que irão estar presentes. No encontro passado, nós tivemos de inscritos, né, entre os 3 dias de evento, 750 pessoas, mas com a Expofira, né, que aconteceu no externo, tiveram mais de 1.000 visitantes. Então, eu acredito que seja um encontro bastante positivo assim, para todo o setor, né? Sem dúvida nenhuma, Henrique. Não, mas tranquilo, acho que dá para a gente organizar também o seminário sem problema nenhum. Dá para a gente... Então, Adrianinho, vê ali de nós podermos organizar esses encaminhamentos todos, né? Ok? Só uma questão, se Rodrigo? puderem me confirmar as datas ali, vai ser dia 24 de abril em Galvão, é isso? Rodrigo, então, a proposta dia 12 de abril, 12 de abril em Galvão, junto com a Expo Galvão, né? Essa ideia, né? E aí a gente já vai ter uma reunião na próxima semana, então a gente está aguardando essa definição aqui da frente. Então, na próxima semana, a gente vai marcar uma reunião com a IPAGRE, com todas as entidades aqui da região, com a Prefeitura, já para colocar já na programação aí do planejamento para o ano que vem, né? Então, a partir agora dessa decisão, a gente já coloca. E Henrique, desculpa, Adrianinho. Sim. E Henrique, esse de Rio do Sul já foi batido a data também? 28 e 29, né? Na verdade, nós estaremos em reunião amanhã. Aí alguém havia me falado que, por plano político, talvez tenhamos que fazer uma pequena alteração na data, né? Mas, a princípio, a data estaria para o dia 29 de setembro. Mas isso a gente ainda pode acontecer de ter que alterar por conta desse ano político. Entendi. Tá.
Ah, certo, é o ano eleitoral, exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Então, fechado isso, tranquilo? Vamos para frente? Quer dizer, aí, conforme as coisas também, as reuniões vêm vindo, a gente vai definindo também questões de datas, etc., né? Nós vamos ter muita coisa pela frente, né? Vai ter muito trabalho aí. Um terceiro item que nós colocamos aqui seria a questão da legislação estadual e nacional do PROMEL e do POLIMEL. A regulamentação da profissão de tecnólogo em apicultura e meliponicultura e o PL, preparado de mel. Aqui nós temos a questão, né, da regulamentação, da lei que já está aprovada, etc., né? Mas tem essas outras duas questões, né, que eu gostaria que o Cela pudesse nos contextualizar um pouquinho. Acho que são duas questões bem importantes para o setor. A regulamentação da profissão de tecnólogo em apicultura. Está faltando profissionais de campo para atender apicultores e meliponicultores. As instituições estão querendo contratar, mas não temos pessoal preparado, porque não tem um curso específico, uma formação específica para apicultura e meliponicultura. Muitas universidades é uma disciplina optativa, você opta, você quer fazer ou não, e as outras também não têm lá uma formação muito aprofundada. Em consequência, bons profissionais, excelentes, mas não saem prontos de uma universidade, não sai um especialista para trabalhar em apicultura e meliponicultura. Então, já existe esse curso, a Universidade de Taubaté, a professora Lídia Barreto é pioneira nisso, e está se formando profissionais. Então, talvez a formação de tecnólogo, a regulamentação para ele poder trabalhar junto aos produtores, seja muito importante. Muito importante para nós. Imagina em outros estados onde a dificuldade talvez é maior de profissionais, estados mais longínquos, mais difíceis, né? Então, a regulamentação dessa profissão parece bem importante. Já está encaminhada lá em Brasília, o deputado Darcy de Matos tem trabalhado nisso, agora outros deputados estão pegando firme junto, e para nós regulamentar isso aí, acho que a nível de Brasil vai ser bem importante, porque nós vamos ter profissionais formadas no setor, na apicultura e meliponicultura, especificamente para isso. E a questão dos produtos à base de mel. Nós temos uma legislação no Brasil bastante antiga, para não dizer arcaica, né, que permite que se diga que tem mel em iogurte e não tem mel. Iogurte com mel não é mel aqui lá dentro. Todo mundo sabe que não é, mas a lei está permitindo que se diga que é. Então, tu vai no mercado e você vai ler balas de mel. Não tem mel lá dentro, todo mundo sabe que não tem. Então, o público, acho que o nosso consumidor, ele é enganado, e o nosso produtor é tirado a oportunidade de colocar o mel aí dentro desse produto. Então, quem tem problema de saúde, quer um produto natural, vai no mercado, vai comprar um iogurte de mel porque é saudável. Na verdade, só tem o nome de mel. Então, mudar essa legislação é uma coisa urgente, e ganhou corpo agora, nos últimos 2 ou 3 anos, ganhou força isso, porque antes a gente não conseguia nem chegar perto dessa mudança, vamos dizer assim. Então, estamos bastante otimistas, já passou por várias comissões lá em Brasília, e a ideia, deputados, é que se faça a regulamentação, acompanhe junto com o projeto, para quando for finalizado a aprovação dessa lei, já tem a regulamentação para não começar todo um processo novamente. É uma discussão que levou muito tempo, porque achar um meio termo, proibir tudo, não dá. Preparado com mel e agrião, por exemplo. Vai lá ter 10%, 15% de mel, tudo bem, mas tem outras substâncias, mas que o consumidor tenha claro quanto tem de mel lá dentro. Então, essa lei, o grupo técnico, junto com a Anvisa, o Ministério da Agricultura, trabalhou muito nisso aí, a gente trabalhou bastante, para se criar uma regulamentação. Até quanto tem que usar de mel para poder usar a palavra mel? E como é que vai colocar no rótulo isso? Deixar muito à vontade, se apertar, abrir muito, o malandro fica com a vida facilitada para, né, apertar demais, as indústrias sérias têm dificuldade de fazer a rotulagem do seu produto. Então,
A lei está passando, mas é urgente também que se faça essa regulamentação, porque, senão, do contrário, nós vamos ter a lei, mas não tem uma regulamentação para poder colocar em prática. Então, é importante que se siga lá em Brasília essa regulamentação. Eu não sei se, a nível de Estado, dá para sair na frente. O Henrique é sabedor disso, que na meliponicultura, já 20 anos atrás, nós abrimos um precedente aqui no Estado. Nós criamos uma lei que, na época, era considerada... será que? Mas o fato é que a gente criou uma lei que permitiu-se criar abelhas sem ferão meliponinos aqui no Estado. Tanto a gente, claro que precisa de aperfeiçoamento, mas nós estamos conseguindo criar abelhas sem ferão. E tudo iniciou com uma lei estadual aqui. Foi conseguindo regulamentar os produtos, está aqui na revista agora, regularização dos produtos de abelha sem ferão. Nós tivemos aqui no Estado, um dos primeiros estados, a criar uma regulamentação para o invase do mel da abelha sem ferão. Agora, técnicos aqui no Estado conseguiram aprovação nacional da regulamentação para o própolis. Partiu aqui do Estado também o movimento, vamos dizer assim. Então, a gente consegue, a partir de iniciativas dos estados, consegue avançar, às vezes, na legislação lá em Brasília. Eu não sei se é nessa questão dos produtos, à base produtos que diz que tem mel, não tem, se dá para fazer, se é possível fazer também alguma coisa aqui no Estado, caso demore lá no governo federal. E se vale a pena criar algum movimento aqui. Sei lá, acho que teríamos que dar uma amadurecida um pouquinho nessa temática, né? Até que ponto que ela pode ser uma competência nossa, porque às vezes é produzido em outro estado, né? E é comercializado aqui. Como é que isso, sabe? Eu acho que eu teria que dar uma aprofundada um pouquinho, né? Nessa temática, porque os projetos estão tramitando lá em cima. Estão tramitando já em Brasília. Né? Isso, né? Tanto do tecnólogo, né, como do preparado de mel. Mas é aquilo que você coloca, né, Cela? Eu acho que nós teríamos que, de repente, nos adiantar um pouquinho, né, e construindo um pouco esta questão da regulamentação. Para não deixar, porque se deixar para depois, é o que tem acontecido normalmente aqui, com inúmeros projetos de lei que são aprovados, mas que, infelizmente, eles não têm sido regulamentados. E são inúmeros, né? Até é motivo da gente dar uma trabalhada na própria Constituição, de colocar uma obrigatoriedade no governo, dar prazo para isto, né? Não cumprido, né? Que o próprio legislativo proceda a isto, né? Até nós estamos estudando uma PEC nesse sentido, né? Mudar a Constituição para que a coisa aconteça. Senão, nós temos um monte de leis aqui que, infelizmente, não são aplicadas porque nem sequer foram regulamentadas. Né? Talvez, senhores deputados, vocês que nos representam tão bem aqui no Estado, e nós temos bons representantes de Santa Catarina também, lá em Brasília. Sim, talvez fazer esse movimento com esses nossos representantes lá, para eles acompanharem mais de perto e ver o que é que pode ser acelerado no andamento desses projetos e principalmente na regulamentação desses produtos que se diz que tem mel, porque vai precisar dessa regulamentação com certeza. Deputado Pedro. Deputado Zilli. Eu tive visitando há 60 dias atrás, teve aqui uma exposição da meliponicultura, e conversando com um proprietário lá da nossa região, da Prodapes, e também o Mano Souza, da Mel Sul, e eles nos falavam que o mel da Prodapes, o mel escuro, ele é premiado na Alemanha. E aqui, no Brasil, eles são multados, porque eles colocam lá que os açúcares que concentram no mel é em torno de 40% a 50%. E a legislação diz que tem que ter, no mínimo, 60%. E ele diz assim, Tiago, mas não consegue, não dá para chegar aos 60%. Daí eu disse, espera aí, lá vocês são premiados, vocês mudam o rótulo? Não, é o mesmo rótulo. É o mesmo rótulo e lá nós somos premiados. E aqui a Vigilância Sanitária, né, vem e nos multa e nós temos que ir lá entrar com uma ação para tirar a multa. Então, olha o problema que cria com a legislação. Acho que esse é importante, esse tema, Padre Pedro, de ouvir os
proprietários, né, qual é a dificuldade que eles têm, né, e esse é um dos casos. É o mel escuro, que ele é feito da madeira, ele estava explicando para a gente, e a abelha não consegue chegar naquele percentual que a lei nossa exige. Então, e não é um problema do produtor, né? É um problema de legislação. Acho que então é importante também olhar, escutar eles, ver o que eles precisam, né? Com certeza, deputado. Inclusive o Ministério da Agricultura está multando aqui. Ocorre que na Europa, Estados Unidos já tem uma regulamentação para o melato e nós não temos ainda. E o melato, como o senhor falou, ele tem uma acidez mais alta do que o mel floral. E a nossa legislação é para o mel floral, não foi adequada para o melato. E já fazem muitos anos que isso... então, a demora em criar e regulamentar as leis, elas têm levado muito problema para o produtor. E a questão do mel, dizer que tem mel, usar a palavra mel, é um absurdo. Chega no aeroporto em São Paulo, eu tenho aqui o mel Jataí. Jataí é a abelha mais popular do Brasil. É uma abelha nossa, brasileira, que é o símbolo, é o bombril das abelhas nativas. Não é possível que o europeu, o americano, vá no aeroporto de São Paulo e leve açúcar para casa achando que é o mel da nossa fauna brasileira, da nossa Jataí, que é um mel de particular qualidade, vamos dizer assim. Então, não deixar usar a palavra mel onde não tem, isso os países mais desenvolvidos fazem. Por isso que hoje, 85% do mel brasileiro é exportado para os Estados Unidos. E a indústria, e eles são os maiores, produzem mais do que nós. Os Estados Unidos produzem muito mais. Só que eles são grandes compradores, porque a indústria tem que usar mel quando diz que é mel. Não pode usar açúcar e botar no rótulo que é mel. Assim como esse camarada aqui não poderia estar no aeroporto de São Paulo dizendo que é mel com o nome de uma abelha brasileira e a lei permite. Então, isso então é bastante importante para nós que essa legislação ande rápido. O Rodrigo pediu a palavra. Eu acho bem importante essa questão levantada, deputado, de regulamentação das leis, né? E digo que aqui na IPAG um colega me chamou falando de algumas leis que teve essa provocação do secretário de fazer um levantamento das leis que não estão regulamentadas, tá? Então, acredito que já está sendo feito algum trabalho. Então, acho importante, de repente, essa sugestão dada de fazer algo para também dar uma cobrada, rodar essa engrenagem aí das leis que não estão regulamentadas, né? Para colocá-las em prática e a gente ter um amparo aí a partir dessas leis, tá? Certo. Só esse comentário que eu queria fazer. Legal. Tranquilo, Rodrigo. Então, eu acho que essas duas aqui, do tecnólogo e do preparado, ótimo. E eu acho que isso, se ela que é levantado aqui, acho que é uma preocupação que nós vamos ter que, quem sabe, eu não sei se ele pode entrar nesse debate, nessa discussão no item seguinte aqui, de repente ele abre um pouquinho esse campo também, né? Mas, se não, nós temos que colocar isto como um debate numa reunião nossa, de repente fazê-la com a Frente Nacional, que lá está o Darcy de Matos e o Pedro Xay, os dois que vão estar compondo a frente, né? Não sei quem que vai coordenar, mas é um dos dois, né? Pela conversa que eu fiz com eles lá essa semana passada. Então, acho que nós poderíamos fazer uma reunião juntos com eles, né? Pelo menos com os dois deputados, nós fazer esse bate-papo para colocar, né, socializar um pouquinho esses problemas, né? Que nós temos que fazer o enfrentamento. Se nós não fizer, né, vai ficar do jeito que está. Solicitar que já entre com um dos dois deputados, os dois juntos, já entre com o projeto para regulamentar, para a regulamentação da lei, para não esperar a aprovação, para depois pensar em regulamentação. Isso. Tranquilo, eu acho que esse tema aqui, da questão da regulamentação, etc., nós ainda vamos ter outros momentos aí que vamos aprofundar um pouco. Enquanto isso, vão tramitando os dois lá em cima, daí a gente possa avançar nesse campo da regulamentação.
O quarto item, né, levantado, proposto aqui como uma pauta nossa de hoje, seria a audiência pública para debater ações para combater a comercialização de mel falso em Santa Catarina. E aí, lógico, convidar vários órgãos, várias instituições, né? EPAGRE, SIDASC, Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Civil, a Secretaria da Agricultura, FASC, e vai embora, né? Vários aqui que são sugeridos, né? Câmara Setorial, Vigilância Sanitária, PROCON estadual, etc., né? Então, isso aqui foi um item, né, que foi levantado na conversa, com um grupo mais reduzido, de se fazer essa audiência pública, né, com a presença dessas instituições todas, né, para a gente fazer esse debate na questão da comercialização do mel falso no estado de Santa Catarina, né? Então, não sei se nós aprovamos isto, fazemos essa audiência pública, sim, não, né? Então a gente submete a essa discussão agora aqui com a nossa frente. Ela é importante, é preciso que a gente a faça, sim, não, e aí nós vamos definir aí uma data, né, para a gente fazer esse debate aqui na Assembleia. Quem gostaria de se manifestar? Sim, não, etc. Sim. Deputado, eu gostaria de fazer um alerta que é interessantíssimo esse debate para que haja uma conscientização dos órgãos e para que se esclareça o que vem ocorrendo no comércio de mel, não só a nível de Santa Catarina, mas a nível de Brasil. O deputado Zilli levantou ainda há pouco uma questão de legislação, mas que acaba induzindo a erros em outro segmento do mel, por essa brecha que vai se criando em função dos vícios da leitura da lei. Então, se fosse possível nós incrementar essa questão do debate sobre a comercialização da falsificação dos produtos oriundos do mel, seria importantíssimo até para conhecimento e esclarecimento dos produtores e das entidades que atuam nesse segmento. Acho interessantíssimo essa questão. Presidente, só uma dúvida. Não sei se existe a IPAGRE ou o governo estadual, algum selo pela IPAGRE, pelo governo, um selo dizendo que é mel, que tem validade, que tem certificação? Não, todo o mel, para ser comercializado, colocado no mercado, ele precisa ter o serviço de inspeção, seja ele municipal, inspeção estadual ou inspeção federal, e recebe um selo para isso. Ocorre que esses selos também estão sendo clonados, falsificados. Nós temos o mel Kelly de São Paulo, que é uma grande empresa, que tem uma distribuidora em Curitiba, tem 8 marcas, varia, o fiscal pega uma, coloca outra no mercado, com serviço de inspeção falso e CNPJ falso. Temos o mel da Serra de Minas Gerais, que vem para cá, inclusive com favo dentro, só que é só o favo, não tem o mel, o resto, na verdade, do açúcar. Que o serviço de inspeção é de um frigorífico de Mato Grosso, frigorífico de bovinos, não tem nada a ver com mel. E nós temos rótulos clonados, todas as 8 unidades filiadas, de associações filiadas à FASC, que tem inspeção estadual ou federal, todas tiveram o rótulo clonado, todas. Isso gera um problema para nós, porque o consumidor pega um produto de uma associação achando que é mel, e não é, e a polícia pega a associação, pega o produtor, porque acha que ele está vendendo mel com serviço de inspeção. Então, toda vez, agora está a Associação de Quilômetros explicando lá para a polícia na região oeste. Nós tivemos produtores em São Joaquim, Apiaros Real, um produtor muito tradicional, teve que ir para o Paraná se explicar, porque a justiça vem atrás dele, não do falsificador. Então, nós temos problema, inclusive, deputado Zilli, por isso que é importante a tua fala aí na questão do selo. Porque nós temos selos de qualidade, mas esses selos também estão sendo falsificados. Então, a FASC, em parceria com o SEBRAE, com a EPAGRE, principalmente com as demais instituições, nós criamos o selo para o IG do melato, o melato Ibracatinga, esse que o senhor está com um pote aí.
Mas nós estamos pensando em criar um selo, estamos criando um selo marca Mel de Santa Catarina. Um selo de qualidade. Isso. Ali vai estar FASC, mas vai estar a EPAGRE, vai estar a SIDASC, vai estar a Universidade junto no projeto, está o Senar, está o SEBRAE, são instituições, Secretaria da Agricultura do Estado, instituições que atuam junto aos produtores. Nós vamos criar um selo com essa chancela, vamos dizer assim. Tem um serviço de inspeção? Sim, mas vamos colocar mais esse selo com QR Code para bater lá no computador lá da FASC como bate o QR Code do IG do melato hoje. Se for falsificar o mel do melato, bate, chega lá, vai estar o histórico do produtor, onde estão os apiários, e a gente consegue identificar. Então, nós estamos, deputado Zílio, em fase de implementação deste selo. Até que ponto eu imagino que a gente vai conseguir segurar, sim, porque o melato, o nosso melato, por exemplo, é só a região sul que produz, só no Planalto. 112 municípios de Santa Catarina, uns 10, 12 municípios do Paraná e uns 13 ou 15 municípios do Rio Grande do Sul que produzem melato em Bracatinga. No entanto, a empresa de São Paulo estava produzindo, não sei como, lá em São Paulo, porque não existe nem Bracatinga lá, com selo de inspeção, vendendo mel em Santa Catarina, melato de Santa Catarina. Então, realmente, criar mecanismos é muito importante. Esse selo que o senhor comentou, nós estamos em fase de implementação, sim, aqui no Estado. Tá. Eu teria sim, também Fernando. essa questão do mel falso. Ele é um assunto bem antigo, acho que desde que o homem aprendeu a ser esperto, ele vem falsificando tudo. E nos tempos que eu trabalhei, na época, nas Cidades Abelhas, década de 90, anos 2000, já era um problema antigo. Então, a falsificação ela vem se aperfeiçoando a ponto de cada vez testes mais rigorosos de laboratório para identificar o mel falso. Porque eles vão aperfeiçoando, os caras são verdadeiros laboratoristas. E é importante a gente ter, sim, a participação de todos esses órgãos. Eu vejo bem assim, a identificação de um provável mel falso. Não posso chegar lá e acusar, mas eu preciso ter uma instrução de alguém que tenha o conhecimento técnico e jurídico de como capturar uma amostra lá no mercado, levar essa amostra de mel para um laboratório confiável que identifique a falsidade ou não do mel, ou digamos assim, ele foi batizado. Tem mel verdadeiro, mas tem açúcar também. Então, são coisas que a gente precisaria, sim, ter acesso e, na verdade, nós seríamos mais nós, agricultura, EPAGRE e tal, umas coadjuvantes no processo ali, que quem vai realmente identificar é a vigilância sanitária, quem tem o poder de chegar lá no supermercado e apreender mercadoria falsificada. Não somos nós da agricultura, nós da EPAGRE, mas nós podemos agir. E como que a gente faz a vigilância sanitária trabalhar? É nesse sentido, né? E aí vem o PROCON também, né? Porque está tendo uma lesão ao consumidor. É importante eles estarem presentes. E, se precisar, a polícia. Por que não? Porque você pega o Serviço de Inspeção Federal falsificado, né? E daí entra a Polícia Federal, entra o Ministério da Agricultura aí. Não é só a lesão ao agricultor, é a lesão também às instituições que estão sendo lesadas ali, porque a imagem deles, né, tá sendo usada, dando confiabilidade a um produto que não é confiável. Né? Então, é nesse sentido que é importante ter todos esses órgãos participando aí. Vamos fazer essa audiência? Eu acho que, para o setor, falando no setor da apicultura e agora a meliponicultura, o Henrique, que está aparecendo mel falso até no aeroporto em São Paulo, da abelha já está aí também agora. Então, acho que a meliponicultura começou a sofrer desse mal também. E olha só, o mel de Jataí ele não sai aí por menos de R$300 o quilo. O açúcar está R$2 o quilo. Coitado do cara que compra esse produto. Eu tive em São José agora semana, numa loja de produtos naturais. Eu paguei lá, comprei, para mostrar que é falso, para ter esse produto para mostra. Açúcar, xarope vendido como mel, numa loja de produtos naturais, com uma etiqueta chiquérrima, R$ 24,90 a 200 gramas. Açúcar com amido, gente.
E quem vai buscar produtos numa loja de produtos naturais, ele tem problema com amido ou gosta de comer um produto de qualidade. E também não quer pagar R$100 o quilo do açúcar com água. Então, o consumidor é muito lesado. Aconteceu uma situação triste, não é vergonha falar. Tive em Rancho Queimado, ano retrasado, passando por Alfredo Wagner, o hotel do Cretman, me chamando de porco. Cela, fala para os teus produtores para de ser porco. Eu disse, Cretman, o que está acontecendo? São tudo porcos. Eu disse, por quê? Foram invasar mel dentro do meu banheiro, deixaram todo emporcalhado lá. Até o balde deixaram. Eu disse, Cretman, produtor de mel, não faz isso, Cretman. O produtor de mel não precisa fazer isso. O produtor de mel é conhecido, não precisa pagar, nem tem dinheiro para pagar uma diária de hotel para invasar mel dentro do banheiro de hotel. Então, olha o ponto que chegamos. O que o nosso consumidor está comendo? Pagando R$100 o quilo de açúcar invasado dentro do banheiro? Não está na hora de nós tomar providência? Não está na hora de as autoridades que cuidam da saúde do consumidor e do bolso do nosso consumidor de tomar alguma providência? Nós, do setor da apicultura, desculpa o desabafo, eu não sei até que ponto nós temos sorte ou azar de ter um serviço de inspeção do Estado tão eficiente, uma empresa tão eficiente do Estado como a Cidasc, que cuida da serviço de inspeção. Cidasc é uma empresa exemplar. Só que, por ser uma empresa exemplar, nós temos que andar na linha. Porque eles fazem o serviço bem feito e exigem que a gente faça bem feito. E nós gostamos de andar na linha, só que dá trabalho. Agora, o serviço de vigilância sanitária não atua. Aí fica difícil produzir o certo e fica muito fácil para o malandro. Entendeu? Nós, os produtores, nós temos nós somos cobrados com razão a ter um produto de excelente qualidade. É difícil cumprir toda a legislação. E nós temos um órgão que funciona muito bem. Um órgão do Estado que funciona muitíssimo bem, que é o Serviço de Inspeção. Mas nós temos um órgão que não funciona, que é o Serviço de Fiscalização. Aí o que acontece? Chega no mercado, o rótulo do produtor, ele está com o rótulo que a legislação mudou, como aconteceu há 3 meses. O rótulo tem que mudar lá alguma coisa no rótulo que não pode ser colocado daquela forma. Recolhe o produto, porque o rótulo está com uma letra errada. Mas o mel falso está do lado. Não, esse eu não vou recolher porque não é meu serviço. Recolher esse mel falso, que não sei o que tem dentro, é serviço de uma outra instituição que, por sinal, não funciona. Então, olha o quanto o consumidor é penalizado e o quanto o produtor é penalizado. Então, acho que chamar essas instituições para que tomem a providência, vamos dizer assim, a gente entende. No mundo, o mel ele só é menos fraudado do que o azeite de oliva. É o segundo maior produto no mundo com fraude. Mas não precisa ser tanto aqui em Santa Catarina. Porque nós temos um nome em Santa Catarina, 6 vezes melhor mel do mundo. Seguido. Semana passada levamos o prêmio ouro e prata na cera de abelha. Também indicativo de mel com qualidade. Então, o Brasil inteiro acha não, eles querem usar nosso nome para ganhar mais dinheiro porque tem um nome. As associações, por serem associações, por serem produtores, eles passam credibilidade, as pessoas gostam de comprar produtos coloniais direto ao produtor. Então, elas são muito visadas. Então, nós pagamos um preço caro aqui no Estado, porque nós nos preocupamos com qualidade, o Estado se preocupa com qualidade, nós temos, no Estado não se usa nenhum produto químico em nenhuma fase da produção. Se investe em assistência técnica, se investe em conhecimento para que não precise usar nenhum produto sintético. E todo esse trabalho vai água abaixo porque não tem um serviço de fiscalização eficiente que abre brecha para que, 4 anos atrás, 80% do produto vendido em Santa Catarina não era mel. Nessas beiras da estrada, tudo, inclusive lote de produtos naturais. Você está ali, vai lá e compra. Hoje, vamos junto lá e está lá que não é mel. E não tem nenhum mel para o cara escolher, só tem o produto fraudado. Então, acho que é muito urgente essa questão de nós trabalharmos a questão do mel falso. Para ser justo com o produtor, mas, acima de tudo, proteger nosso consumidor. Eu acrescentaria aqui nessa audiência pública Universidade Federal. Não tenha dúvida disso. Com o pessoal da tecnologia de alimentos e tudo mais, né? Tem um trabalho muito importante também sendo feito por uma professora lá da UDESC de Chapecó,
também em cima da análise de mel e tal, que eles estão trabalhando e estão fazendo, estão identificando problemas. E a gente teria que trazer eles até para reforçar esse discurso que o Celo acabou de fazer aí, né? Porque eles estão bem por dentro disso, só que eles não estão conseguindo chegar lá, justamente em razão do quê? De que a vigilância sanitária trabalha sob denúncia, demanda, digamos assim. Ela não é proativa, ela é meio que reativa só. Legal. Então, acho que com relação a isso nós vamos fazer. O que nós teríamos que definir é mais ou menos quando que nós faríamos isso. Então, nós estamos com essa visita para ir para o Piauí, que deve acontecer final do mês que entra, né? Ou fazemos antes, não sei se nós temos tempo para articular, organizar isto, ou fazemos depois lá para o final de novembro, para a gente também não se sobrecarregar e não dar conta da agenda, né? A gente poderia, quem sabe, jogar lá pelo final do mês de novembro, que dá tempo da gente voltar, etc. Daí faríamos, quem sabe, na segunda quinzena. Eu penso que sim, em razão até que a gente tem que pensar antes da temporada, porque a temporada de verão para nós é um momento que tem muita visitação em Santa Catarina, os turistas, e eles são consumidores de mel disponível no mercado. Então, até para que os mercados, porque eu penso assim que o supermercado ele não coloca um mel falso já pensando, né? Ele coloca o que oferecem para ele vender, né? Eu discordo, Cassini, 90% ele sabe que estão vendendo produto fraudado porque é mais barato para ele comprar. Ele compra R$10 o quilo e vende a R$100 o quilo. Tem coisa que dá mais dinheiro que isso? Tanto é que todas as visitas a supermercados, nenhum supermercadista quer entregar o nome do cara que está fornecendo para ele. Então, isso é um indicativo que tem que ser feito um trabalho sério nisso aí. Exato. Mas tranquilo, então deixamos mais para o final de novembro, mas vamos fazer. Então, esse aqui, nós vamos ver aí uma segunda, terça, sei lá, o dia que mais se enquadra para nós podermos realizar essa audiência pública, né? Vamos fazer. E certamente deveremos fazê-la, acho que através da comissão, acho que é melhor, né? À frente, né? Junto com a Comissão da Agricultura, né? Acho que é o foco, né? Que vocês me dizem isso. Acho que sim, né? Aproveitamos a ferramenta que nós temos aqui. Claro que a frente poderia até fazer essa audiência, mas eu acho que vamos utilizar a sugestão minha, a Secretaria da Agricultura, né? Eu acho que seria melhor, acho eu. O secretário da Agricultura, Valdir Colato, está muito sensível e também pensando em desenvolver ações. Eu acho que talvez fazer uma ação conjunta seja bem importante. Mas eu digo aqui da Assembleia, desculpe, acho que eu me expressei mal, a comissão. Né? Da Agricultura. Mas vou envolver, sim, a Secretaria, com toda certeza, né? Sim, com toda certeza. Mas através da Comissão da Agricultura aqui da Assembleia, né? Não sei que, Zili. Eu estou à disposição, né? Eu até peço licença, eu tenho CCJ agora, tá? Mas estamos juntos, que decidir aqui pode contar com a gente. Tranquilo. Então, eu acho que vamos fazer pela comissão, né? Que eu acho que é melhor, né? E convidando essas instituições todas, etc., né? Para esse dia. E aqui o que eu tenho aqui mais um, né? Um último aqui, que seria uma sessão solene para a gente homenagear apicultores e meliponicultores no estado de Santa Catarina. Seria uma sugestão minha, enquanto parlamentar, né, da gente fazer através da frente, de fazer uma homenagem, né, uma sessão, e certamente a ideia seria de fazer essa sessão mais aí pela metade do estado, para facilitar também o deslocamento do pessoal a participar. Então, eu gostaria também de colocar isto, né, para vocês, né, até submeter a própria frente, né. O que vocês dizem? Seria importante a gente fazer esse reconhecimento a associações que estão envolvidas aí tanto na apicultura como na meliponicultura.
Padre Pedro, Fernando. o senhor comentou da gente fazer essa audiência pública no final de novembro, e 29 é final de novembro, então teríamos que pensar na audiência pública sim. antes do dia 29. Sim. Essa sessão solene, eu penso que uma coisa que, como eu convivi com Helmut Wiese, convivi com Eloy Puttkamer, e convivi também com o padre Agenor, que a gente chamava ele de Monsenhor Agenor Neves Marques, lá de Uruçanga, que foram os ícones que na década de 70 e 80, quando chegou em Santa Catarina a abelha africana e que causou um estrago na apicultura local, e o que eles trabalharam no sentido de se adaptar à apicultura catarinense, o apicultor catarinense à abelha africana que está aí hoje, digamos que eles são os ícones e a gente teria que pensar numa homenagem póstuma a eles todos. Também, não só os apicultores que estão trabalhando hoje, que são também merecedores, né? Mas eu não lembro de ter tido em algum momento uma homenagem póstuma a essas três pessoas. Dá para incluir, né? Tranquilamente, sem problema, imagina. É um reconhecimento, né? Sim. Tranquilo. Só a questão da data que a gente vai ver um pouquinho melhor. A Sim, questão deputado, da data, né? surgiu numa última reunião, que acho que eu não estava presente, a possibilidade ou a ideia, ou de fazer, lógico que a gente se sente, como representante dos produtores, a gente fica muito feliz pela lembrança e lisonjeado, né? E a gente sabe, eu fui há 40 anos criar abelha e sei o quanto é complicado estar dentro de um macacão aí num dia quente aí. E o pessoal da meliponicultura também é um pessoal que gosta, cuida do meio ambiente, e merece muito. Fico feliz pela lembrança. Mas surgiu também a possibilidade, a discussão de se homenagear as instituições, que mais do que nós ser gratos pela lembrança, somos gratos pelas instituições que têm feito muito por nós, aqui no Estado. Então, nós temos aí algumas 5 ou 6 instituições que têm feito toda a diferença, não medindo esforços aí para que o setor tenha avanços. Então, não sei como é que ficou essa discussão, se fica para homenagem aos produtores, e a outra opção que foi levantada seria homenagear essas 5 ou 6 entidades que têm um papel forte aí, fundamental para o desenvolvimento da nossa atividade. Eu acredito que seria melhor, por exemplo, as instituições, né? Porque se for homenagear todos os apicultores e meliponicultores, também acho que não seria esse o foco, né? Se realça, né, a atividade de todos eles, etc., mas se faz o reconhecimento... As entidades que têm uma atuação mais forte. Né? E aí, de repente, uma outra personalidade, né, como o Fernando tem destacado, né, até poderíamos fazer. Acho que é importante, né? Talvez esses três ícones, né, por ser um pioneiro, o Monsenhor, né, e também o Eloy Puttkamer e o nosso grande expoente ali, que era o Helmut Wiese, né? São homenagens póstumas muito merecidas, com certeza. Então, faríamos isto na nossa sessão solene, né? Que nós só vamos ver aonde que vamos fazer isto, né? Eu gostaria até que depois vocês me dessem alguma sugestão também, né? Nós não temos, assim, um local definido ainda, né? Vai ser em tal lugar, né? Não, vai ser no final de novembro, né? A ideia, né, seria dia 29, né? Então, a gente vai ver qual que seria o local. E depois a gente constrói um pouquinho essas entidades todas, né, que vão ser homenageadas, né, e algumas figuras, né, 2, 3 figuras, as 3, de repente tiver mais alguma também, né. A gente faz. E eu ficaria assim, não sei se nós havíamos pensado curitibanos, né, que fica mais no centro do estado, ou de repente privilegiar uma região, o sul do estado, enfim, né, eu acho que quanto à região, o oeste, né, nós não temos assim definido o local, né, aonde, qual região. Não sei se vocês tiverem alguma sugestão, né. Seria
que em um evento do setor levasse isso como uma programação, porque ali está concentrado todo o pessoal envolvido na atividade e também muitos turistas que vêm no evento. E seria de uma divulgação bem maior, atingindo um público bem maior. Uma feira, sei lá, algum evento, não sei qual é o maior evento da melicultura, não. Nós temos uma feira do mel aqui em Florianópolis, mas é um público urbano, né? O que está de produtores aqui, em torno de 80 produtores que vêm para vender seus produtos, né? E tem essa questão da correria ali. Feira do mel em Florianópolis. Encontro catarinense de apicultores no ano que vem e meliponicultores vai ser em Caçador, que é no meio oeste. A data não está definida, entre maio e agosto. Nós pretendemos fazer pequeno, 500, 600 pessoas, 700 no máximo, porque nós temos o Congresso Sul Brasileiro, que a gente faz parte, que vai ser em Caxias do Sul esse ano. Então, aqui no estado nós teríamos eventos estaduais, tem outros eventos, a meliponicultura, o seminário estadual, muitos regionais, né? Mas eventos de apicultura e meliponicultura, que a gente gosta sempre de levar as duas atividades com a mesma importância, né? Teria essa feira do mel em Florianópolis e o encontro de apicultores em Caçador, daí só no ano que vem. Isso é só o ano que vem, né? Dizer, para esse ano, né? Para esse ano não temos assim uma previsão, né? Talvez a localização, claro, para poder chamar alguns produtores, presidentes de associações, representantes de associações e tal, sempre é mais fácil ali no meio do estado. Sim. Lages, Curitibanos, Campos Novos tem a vantagem de ter um auditório da IPAGRE que a gente pode utilizar, diminui custo, né? Certo, com certeza. Ficaria também uma ideia para homenagear, talvez se criar uma medalha com o nome de uma dessas figuras, né? Padre Agenor, o Vise, o Eloy, né? Para premiar alguma coisa que algum apicultor tenha feito de inovação, de alguma... É uma sugestão, exato. Mas vamos fazer o seguinte, Deputado. né? Sim, é quem? O Henrique. O Henrique. Deputado, gostaria também de fazer a proposta, de repente nós poderíamos fazer esta homenagem na própria Assembleia Legislativa. Poderíamos estar convidando os produtores para trazerem seus produtos e fazer uma mostra, como acontece com os vinhos anualmente. Eu sei porque já participei algumas vezes com os vinhos ali na Assembleia, né, que inclusive que é o senhor que organiza. Então nós poderíamos fazer esse convite e aproveitar a estrutura da Assembleia Legislativa para estar fazendo esta homenagem. Eu acredito que seria algo bastante também significativo, né, para todas as associações e entidades do Estado. Também poderia, não tinha pensado nisso, de ser feita aqui, né? Isso. Nós podemos fazer uma amostra dos produtos, né, Isso. que temos, inclusive Aproveita. das abelhas, também levar as abelhas dentro da Assembleia Legislativa, né, as abelhas nativas, Sim. claro, que é aquelas que a gente vai conseguir estar levando, né. E colocamos umas caixas das outras também. Não é difícil. É boa, Henrique. Não, mas tranquilo. Acho que é uma sugestão boa também, né? Da gente poder faz a exposição, né? Ótimo. Faz uma divulgação, e aqui para nós divulgar, da visibilidade, ela é sempre maior do que, de repente, lá no interior. Isso é importante para os nossos produtores também, né? Sem dúvida. Talvez oportuniza também outros parlamentares a conhecer a atividade mais de perto, né? Os produtores. Vamos dar uma pensada. Eu acho que a sugestão do Henrique ela pode ser contemplada assim. Padre Pedro, se me permite... Seria uma grande vitrine para toda a atividade. Sim. Deputado Zilli? Se me permite, eu estava no gabinete agora, recebi a visita do Saul, né, entregando um ofício, até para entregar aqui para a comissão, que vai ter um encontro da Melipo Campus, no dia 4 de novembro, aqui em Florianópolis. Né? Então, já aproveitar para divulgar, e eles estão fazendo um encontro aqui sobre meliponicultura, e eles entregaram um ofício aqui para a comissão. Né? Dia Dia 4 e 5 de novembro, na Falesc.
De repente, até poderia ser uma sugestão da própria sessão solene, aproveitar o movimento dos meliponicultores, né? Não sei, e chamar para a sessão, você chama aí as instituições que serão homenageadas, juntamente com apicultores, né? Vamos ver, vamos dar uma trabalhada, uma olhada se é possível, né? Já matamos por aqui mesmo, né? Não precisa ser dia 29, né? A gente pode alterar a data também, né? Se ela é feita aqui, não é problema. Quem mandou o convite foi o presidente da Associação da Melsul, o Mano Souza, não é? Ok. Tá bom? Valeu, Obrigado. Obrigado, deputado Zini. Nós temos mais algum outro assunto que, de repente, alguém teria assim para colocar? A nossa reunião Deputado. hoje foi extensa, né? A nossa reunião começou 8h30, né? Sim, acho que alguém pediu a palavra online. Quem? Adrianinho? Deputado, hein? Henrique? Eu também. Deputado, eu gostaria de aproveitar o espaço aqui da reunião, né, também para estar divulgando um projeto e convidá-los a todos, né, para que a gente possa também, né, estar participando, estar fortalecendo, sem dúvidas, esse projeto, né. Nós, como associação, a Sociedade Catarinense de Meliponicultura, vem já há mais de um ano desenvolvendo um projeto, que é o projeto de desenvolvimento da meliponicultura, né, no estado de Santa Catarina. E ele contempla praticamente 3 itens, que é a pesquisa direcionada. Eu falo de pesquisa direcionada porque não é uma forma de crítica, mas talvez uma forma de construção. Tem que pensar nesse sentido. Eu também, inclusive como técnico, vejo que hoje as pesquisas que temos no Estado, elas são voltadas à vontade do próprio pesquisador e não à direção da necessidade da atividade, né? Então, nós precisamos instituir aqui com a Secretaria de Agricultura, a Frente Parlamentar, a IPAGRE, né, a pesquisa direcionada em itens que, como, por exemplo, nós temos aqui no Estado, a geleia larval das meliponas, né? Talvez nós tenhamos na mão um produto de identidade surpreendente, né, que possa ser reconhecido no mundo todo, em extrema abundância, mas nós não temos sequer uma pesquisa físico-química para entender sobre as propriedades, né, desse produto. Então, a Sociedade Catarinense de Meliponicultura, através dos pesquisadores que temos aqui no Conselho Técnico Científico, né, tem elaborado esse projeto, mas, infelizmente, a gente não tem a força, né, ampla para estar fazendo tudo isso, né? O segundo ponto seria a formação de cooperativas regionais, né? Nós fizemos uma pesquisa de mercado e observamos que pode ser formadas 3 cooperativas regionais no estado de Santa Catarina, né, para produção, para invase, né, de vários subprodutos da meliponicultura, que eu sempre digo, né, para todos aqui, que o mel é somente mais um subproduto, né, não é o subproduto. Então, nós temos que possibilitar tudo isso, né? E a tecnificação das atividades. Assim como o Cela vinha falando do mel falso, eu penso que, claro, existe sempre o esperto, né? Que está sempre tentando tirar uma vantagem de um produto, mas nós precisamos também tecnificar os nossos produtores, aqueles que produzem com qualidade, né? Esse é um trabalho que eu até falei com o Rodrigo outro dia, né? Nós precisamos de um pesquisador também dentro da IPAGRE, né? Eu aproveito essa deixa para estar pedindo isso. Consigamos aqui na IPAGRE um pesquisador direcionado exclusivamente para a meliponicultura, para a melhoria das técnicas de produção, né, para a possibilidade de novos subprodutos, né. Eu acho que é algo que, se nós não caminharmos nesse sentido, nós sempre teremos uma meliponicultura fraca no estado de Santa Catarina. Nós, ao longo dos anos, trabalhamos para produzir enxames. Agora temos enxames e precisamos produzir subprodutos. Envasar os subprodutos, né, que vai gerar também receita para o Estado, vai gerar impostos. Então, eu penso que, se nós conseguirmos colaborar, com certeza vai ter essa contrapartida, né, que são os impostos também gerados, né, através da agroindústria. Então, essa era o meu pedido, né, e, se possível, em uma próxima reunião, gostaria de ter um pouco de espaço também para falar sobre esse projeto. Ok, Henrique, tranquilo. Acho que sim, oportuno, né? Tranquilo. Fica isso como pauta também da próxima reunião nossa, né?
Alguma outra manifestação? Deputado, Adrianinho? apenas para a gente encaminhar, se a gente faz... nós tínhamos tirado, quando lançamos a frente parlamentar, cada 3 meses, mais ou menos, fazer a reunião. Não sei se o que o pessoal acha de fazer agora, nós estamos em setembro, até o final do ano, a gente fazer mais uma depois das atividades, ou como é que... Enfim, para a gente ter também uma organização, né? Eu não sei qual que é a sugestão, mas nós poderíamos fazer uma reunião da frente depois da visita. Se aqui 30 dias, mais ou menos, nós estaremos indo ao Piauí, que a gente pudesse fazer uma depois, no retorno, né? Que a gente pudesse marcar essa reunião, né? Da frente. Para esse ano, eu acho que em novembro, né, certamente vai ser em novembro, que nós vamos no final de outubro para lá, talvez no comecinho de novembro, automaticamente, aí pela metade do mês de novembro, nós faríamos a nossa. E que seria a reunião do ano, né? Se houver necessidade, nós chamamos o grupo online, fazemos mista, sem problema nenhum, né? Mas eu acho que a próxima reunião, nós temos vários encaminhamentos agora de serem feitos, né? Preparando a nossa visita ao Piauí e deixamos, então, agendado, né, para após a visita, a gente se reunir de novo, né? Pode ser assim? Pode. Tranquilo, então? Então, gente, meu agradecimento a cada um e a cada uma, né? E a Márcia Regina gostaria, de repente, antes de nós encerrar, dizer alguma coisa para o grupo. Eu sei que você, o Murilo me passou aqui algumas informações, né, da tua presença. Acho que é importante, de repente, só contextualizar um pouquinho antes do encerramento, né? Muito obrigada pela oportunidade, deputado Padre Pedro. Eu queria agradecer o momento, né, de poder estar com vocês aqui, ouvir essas demandas. Eu já trabalho com apicultura há algum tempo, mas, na verdade, voltado para a pesquisa, né? Alguns trabalhos que, às vezes, eles não têm a repercussão que deveriam para a gente pensar na conservação das abelhas e melhoria da produção apícola. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Então a gente não começa grande, a gente começa pequeno e vai expandindo. E ouvindo as demandas de todos aqui, também fico pensando em possibilidades. Às vezes não me sinto muito à vontade para me expressar verbalmente, mas acredito que à medida que a gente vai tendo mais familiaridade, eu também consiga me expressar melhor. E eu acredito que a universidade precisa atuar mais junto aos apicultores. A comunicação entre os setores, às vezes, não facilita o entendimento do que é uma demanda mais urgente para ser atendida, para ela se transformar numa pesquisa e para ela se tornar num produto para os apicultores, né? Então, penso que nós temos muito para progredir nesse sentido, e o Centro de Ciências Agrárias da UFSC é um local que a gente poderia atuar mais nesse sentido. Nós temos alguns trabalhos relevantes, mesmo lá com o grupo da professora Ana Costa, que trabalha com os MEIs, né? Então, agradeço a oportunidade e estou à disposição para aquilo que vocês acharem que seja pertinente na minha contribuição. Ótimo, né? Acho que a presença e a participação, né, da ciência, né? A universidade, ela é fundamental em tudo isso, né? Então, acho que a tua presença hoje, para nós, ela enriquece também esse momento, né, de debate, de construção. O próprio Sela já fazia referência anteriormente, né, à importância de nós termos as universidades presentes, né, nesse debate todo, né, por todo um trabalho, né, que é feito, desenvolvido, né, o acúmulo de conhecimento e experiências que são realizadas nesses espaços, né, que são fundamentais, né. Então, a gente agradece aí também a tua presença, né? E nós lhe comunicamos, né, nas outras reuniões que a gente vai fazendo, para você poder ter a pauta nas mãos também, né? Ok? Muito obrigada. Valeu. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos, né, de todas, e ficamos assim para a próxima reunião, que nós vamos fazê-la no mês de novembro, né? E nós vamos comunicar a data, e vocês vão ter uma agora dia 29, né, Adrianinho? É isso? Para terminar a questão da nossa ida para o Piauí, né? É dia 29. Isso, às 14 horas. Às 14 29 horas. às 14 horas. Isso. Ok.
Valeu, então, gente. Um grande abraço, obrigado pela presença e pela participação. Valeu, um abraço.